importante que faz o crescimento da comunidade e da igreja juntos. Toda a minha decisão de vida, assim, do que eu escolhi ser, está muito ligado com a igreja. Você só consegue mostrar fora se você já estiver transbordando dentro. Parece que nós, os mais velhos, assim, na igreja, temos até uma resistência, né? Parece que até é natural. Eu sou a Alvorada. Eu sou a Alvorada. Eu sou Alvorada. Eu sou a Júlia. Eu sou a Alvorada. 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 Pela localização onde nós estávamos, né, nas proximidades do IAE, que era um centro formador e de uma cultura evangelizadora dentro de parâmetros bíblicos adventistas, isso influenciava muito a Alvorada. O poder realizador de Deus nos indicaria que seria uma grande igreja. Mas nós não tínhamos a menor visão de que como essa coisa aconteceria. Nós pensamos logo no início que devíamos fazer uma igreja para até, por exemplo, um tempo que abrigasse até mais ou menos 350, 400 pessoas, né? Mas depois vimos que seria pequeno. Na Alvorada, praticamente quase 20 anos. Conheci a Alvorada através do Clube de Desbravadores em um acampamento em 1996. Eu conheci a igreja do Alvorada pelos meus tios, eles frequentavam a igreja do Rosa e desde pequeno eles levavam a mim lá no Rosa. Aí eles trocaram de igreja pra cá e eu acabei conhecendo os Desbravadores e assim a gente prosseguiu na igreja. Eu nasci na Alvorada, então desde a década de 60. Meu pai treinava em uma academia e ele trocou de academia, no qual o dono da academia que ele passou a treinar era diretor do Clube de Desbravadores. Era o Sérgio, o famoso Bocão. Numa noite ele convidou meu pai para vir para uma social. Perguntou se ele tinha filhos, tudo, e pediu para eu trazer os filhos. Nós viemos. Quando chegamos nessa social, não teve social. A partir daí a gente começou a frequentar o Clube de Desbravadores. Eu vim para a Igreja da Alvorada em 1988, vindo da Igreja de Tucuruvi. Quando eu aqui cheguei, a Igreja da Alvorada funcionava apenas no salão. Não existia esse templo aqui em cima, né? Eu conheci a Alvorada em 98, no acampamento jovem. Foi num sítio em Juquitiba. Foi na época do Claudinei. Na realidade eu comecei a vir a Alvorada, mas foi no acampamento que eu me apaixonei pela Alvorada. Eu conheci a igreja em 1984. A primeira igreja que eu fui foi a igreja de Moema. Depois eu fui no Capão Redondo. Mas como a igreja da Alvorada é a igreja que ficava mais perto da minha casa, eu acabei optando por frequentar a igreja da Alvorada. Eu cheguei aqui na Alvorada, em São Paulo, na verdade, em 2006, quando meus pais vieram fazer psicologia no NASP. Eu a conheci através da minha esposa, né? Na época era namorada. Isso foi no ano de 1975. Minha mãe e minha irmã se batizaram primeiro e eu me batizei em 2005, no batismo da primavera. Desde os meus 6 meses de idade. A primeira vez que ele me convidou foi meu irmão. Eu tocava aqui na orquestra, no Alvorada, e ele pediu para eu vir vê-lo tocar. Mais ou menos 10 anos. Um pouco antes eu vim aqui com frequência, mas nas férias. E eu comecei a vir para cá há 10 anos por causa da Daisy. Na verdade, eu conheci a Alvorada e a Daisy simultaneamente. Começou com casais novos, né? Ainda jovens. Esses casais jovens começaram a tomar conta da igreja da Alvorada. Tá? Eles cresceram dentro da igreja. Era aquele tempo em que dizia para o filho, fica quieto, o filho ficava. Eles tinham muito tempo, muita ação para ocupar na igreja da Alvorada.
E a igreja, os meninos foram crescendo, né? Houve um crescimento populacional dentro mesmo dessa população que era considerada de velhos, e no princípio era mesmo, né? Mas já existiam jovens, alguns jovens, que tinham uma visão muito grande em termos de trabalho pessoal missionário da juventude. Quando ela foi formada, ela é formada como Igreja dos Velhos, porque quando ela se colocou nesse terreno, o asilo, o lar da velhice, tinham muitos residentes. Então a igreja mais próxima que eles vinham era a Igreja da Alvorada. Eu senti essa transformação. Como a Igreja dos Velhos, ela passou a ser a Igreja dos Jovens. Ficávamos no salão de baixo ainda, não tinha igreja que nós usamos hoje, o salão que nós usamos hoje, mas ela era grande demais para mim, que estava tendo as minhas primeiras experiências como adventista. Então a Igreja da Alvorada, desde o início, ela foi vocacionada para o trabalho missionário, ela foi vocacionada para a música e para outros aspectos denominacionais como igreja, né, que engrandeceram a igreja. Um deles foi a juventude. Era uma igreja bem jovem, né? E a igreja de onde eu vinha não tinha uma quantidade de jovens tão grande. E eu estava num momento em que eu queria compartilhar com outros jovens das coisas da igreja. E a Alvorada tinha isso abundantemente, né? Eu ainda até brinco com os outros amigos que eu fiz o caminho inverso, né? Na idade que muitos jovens deixam a igreja, eu vim para a igreja, né? Então, com certeza mudou bastante a minha vida. Silvinha, o Luiz Fernando, Hernani, a Fabiana Torres, Everson Ribeiro, o Valtinho. Pouco depois eu conheci a Sara, que hoje é a esposa dele. Me chamava a atenção quando terminava o JA, ninguém saía da igreja, todo mundo levantava e ficava se abraçando. E isso não costumava ver em nenhuma igreja, no IAE também não. E as pessoas serem meio receptivas chamou bastante atenção. Eu fui muito acolhido. A igreja me acolheu, o estilo de vida da igreja, o comportamento da igreja, o conceito de moral da igreja, aquilo me agradou muito, que era o que eu procurava. Eu fui para a Igreja da Alvorada com 15 anos. Eu ainda fazia o ensino, hoje seria o ensino médio, né? Então eu ainda não tinha escolhido a minha profissão, não tinha escolhido nada, né? Então tudo que aconteceu da minha vida ali pra frente foi escolhido lá. Então eu comecei a estudar a faculdade, decidi a minha profissão lá, muito influenciado pelas coisas que eu aprendi dentro do clube de desbravadores. Conheci a minha esposa, minha filha agora nasceu também com a gente frequentando lá na Igreja da Alvorada. Então, toda a minha decisão de vida, assim, do que eu escolhi ser, tá muito ligado com a igreja. Um certo dia eu cheguei aqui no domingo e não tinha ninguém, tava só eu e o Silas. E eu nunca tinha feito câmera na minha vida. É a partir daquele dia que eu fiz a câmera 2, eu acho que me apaixonei pelo negócio e fui embora. Eu resolvi fazer análise e desenvolvimento de sistemas, porque eu fazia técnica em informática. Mas aí eu descobri que na mesma faculdade tinha produção audiovisual e eu fui. E me formei agora, no começo do ano, como produtora. Na Igreja da Alvorada eu tive a oportunidade de usar os meus talentos de diversas maneiras. Foi uma bênção, tem sido uma grande bênção. E tive muitas pessoas que inspiraram o meu serviço ao longo desse tempo, né? Como o professor Hélio, vários pastores que passaram pela Igreja da Alvorada. Isso é bem interessante. As pessoas te ensinam muito e você pode também ajudar muitas outras pessoas. Isso me ajudou muito a ter foco, a saber que eu tinha um lugar aqui onde eu era querido. Eu lembro quando eu era pequena, sempre tinha, vamos juntar assim dinheiro, ou cada um traz um brinquedo, porque tal semana a gente vai no orfanato. E depois a gente ia no asilo.
E eu sinto muita falta disso hoje em dia. Eu acho que hoje há muita preocupação com status, com posições dentro da igreja e menos com amor ao próximo. Eu acho que poderíamos ser mais ativos e ajudar nas pequenas coisas na igreja. Porque às vezes entra um desconhecido pela porta da frente e sai 5 amigos pela porta de trás e a gente não percebe. Se a gente tivesse mais contato com as pessoas da igreja, isso aconteceria com menos frequência. Você não pode encostar no que é meu. Esse terreno é meu. Se você quer acender uma luz, você tem que conversar com alguém. Você quer trocar uma luz, é outra pessoa. Então, antes isso era uma igreja. Hoje são vários departamentos. Eu não estou vendo crescimento nesse fatiamento de departamentos. Daquela época pra cá, eu acredito que o amor esfriou um pouco. Eu acho que naquele tempo os irmãos tinham um calor humano muito maior do que hoje. E isso até me preocupa porque é profético que o amor se esfriaria. Vejo um mundo que cada vez mais tem linguagens novas, tem novos desafios, tá muito mais up to date, sabe? Enquanto a igreja, ela navega a passos muito vagarosos. Então eu vejo essa distância entre a igreja atingir o mundo ao longo do tempo sempre aumentando. Antigamente você passava um estudo bíblico, a pessoa dificilmente fazia alguma pergunta. No máximo ela concordava com você, sempre, quase sempre assim, concordava com a gente. Hoje não, a gente vê a população, o povo assim mais culto, questionando, querendo saber o porquê. Por que vocês creem assim? Por que está assim? Então busca um outro texto da Bíblia. Então não fica só na aceitação e concordando com a gente. Quando o mundo não sente que a gente está na mesma época que eles, isso cria uma barreira enorme. Precisam haver mudanças, isso é lógico, que nós estamos num mundo que cada dia está evoluindo, né? Eu não quero dizer que vamos deixar a verdade e introduzir o erro, não é essa a ideia. Mas assim, o mundo é diferente, o pensamento é diferente e nós precisamos ter uma mente para viver esse momento. A gente precisa criar ações que vão ao encontro dos jovens, vão ao que os jovens estão pensando hoje e como eles veem o mundo. Não adianta a gente querer evangelizar com as mesmas práticas de 50 anos atrás, porque o mundo mudou, as pessoas mudaram e ainda mais os jovens, né? Agora, nesse ambiente de mudança, algo que está acontecendo no Brasil, ir para a rua também falar de Cristo também faz parte, né? A gente tem que lutar e acho que coube a nós, jovens, nesse pós-modernismo, ir para a rua também falar de Jesus. Se nós formos excessivamente diferenciados, eu acho que nós passaremos para o mundo dos fanáticos. Nós temos que ser cidadãos normais do mundo. O mundo de hoje não é mais o mundo do passado. Nós não usamos túnica, uma série de coisas que aconteceram no passado com o povo de Deus não acontecem mais hoje. Hoje o povo de Deus é um povo até moderno, é um povo inserido na civilização de hoje, né? Mas é um povo focado, né, espiritualmente na vontade do Senhor. Nós devemos ser bons cidadãos. Então, as pessoas que estão lá fora, que não frequentam a igreja, os princípios delas são mais fortes, parece que às vezes parece até serem melhores, estão melhores no coração delas do que os princípios das pessoas que estão na igreja. Elas são aparentemente mais bondosas, elas ajudam mais o próximo. A revolução tem que ser interior. O grande problema nosso é sempre refletir a glória de Deus, refletir aquilo que Deus quer que nós sejamos refletores. Então, fica muito, até, eu diria assim, um segundo plano, isso que toca a como a nossa cultura vai se expor. Por quê? Porque não tem outro caminho, é o caminho de Deus, né? Agora, sermos moderados, nada de exagero, nada de fanatismo, de apego a determinadas coisas da nossa cultura. A igreja nunca é perda de tempo, né? Porque por mais que uma religião ela é baseada não só na igreja, ela é baseada principalmente no que eu faço fora da igreja, a igreja ela é onde você ajuda a renovar o seu compromisso com Deus. Se você é sincero, ninguém lhe manipula. Porque Deus é quem faz a diferença e não é a igreja. Uma semana é complicada, ou quando eu tenho algum problema, eu sei que na igreja você vai encontrar amigos, vai receber uma mensagem
que vai te ajudar a enfrentar uma nova semana. Já existia soberanamente o povo de Deus, mas ele ia para a adoração num determinado lugar. Quer dizer, a grande revolução é exatamente essa, mudou a direção. A igreja cresceu, ela está em todo o mundo, né? Em alguns lugares um pouco menos, outro uma grande expansão, uma grande população, e agora o movimento é centrífugo. Por quê? É de dentro da igreja para fora, é a igreja atingindo o mundo. Qual é o nosso compromisso? Qual é a revolução conosco? É que nós temos que dar o nosso testemunho. Um testemunho fiel. Temos que ser fiéis em todas as coisas do Senhor, em tudo que Ele nos pede. E nós iremos ser o quê? Luzes acesas. É como acender uma velinha e ela começa a crescer. A Alvorada, quando eu conheci, era pequena. Hoje é esse monumento. Acho que podemos ser a luz do mundo fazendo pequenos gestos para as pessoas e não esperando um agradecimento ou um retorno por isso. Então você realmente tem que ser muito cristão aqui dentro da igreja para você poder influenciar alguém do lado de fora. Senão eu não vou ter o que dar. Né? É impossível, se eu não tenho o que distribuir, é porque eu não estou sendo um verdadeiro cristão. É amar ao próximo como a ti mesmo. Mas no sentido prático, quantas pessoas hoje devem estar precisando do nosso amor, do nosso cuidado, da nossa oração. Quando eu me coloco como um cristão autêntico, e lógico que perfeito, nenhum de nós somos, muito menos eu, mas eu consigo mostrar para as pessoas que ser crente não é ser uma coisa do outro mundo, é ser normal. Só não faço aquilo que o mundo está acostumado a fazer. Sou cristão, não faço isso, não faço aquilo outro, porque você já está criando uma barreira de nãos, né? Então, ao contrário, você vai se identificar sempre com as pessoas, em todos os âmbitos, para que ela tenha confiança quando o ponto for religião ou falar sobre Deus, você vai ter tranquilidade para falar sobre isso. Os alvoradenses não precisam pessoalmente buscar resolver o seu problema de futuro. Se ele entregar o seu futuro ao Senhor, será, e eu estou dizendo para os alvoradenses agora, será alvoradense. Para você, que é meu companheiro, meu irmão de igreja da Alvorada, será a vontade do Senhor se cumprindo nas nossas vidas a melhor expectativa que nós podemos dar para você. E assim, a nossa igreja cada dia vai crescendo mais, e nós vemos que Deus está aqui presente em todo momento da nossa vida. A Alvorada agora sou eu, e ela vai ser aquilo que eu for. Eu já fui Alvorada, hoje Alvorada é você. Agora eu sou Alvorada, então o que eu fizer aqui dentro e lá fora vai definir o que Alvorada é. Eu sou Alvorada e Alvorada vai ser o que eu sou. E eu quero entregar uma Alvorada para minha filha poder seguir em frente com os planos e que a geração dela também possa fazer a sua parte aqui nesse mundo. Eu sou Alvorada e o que vai definir a Alvorada é o que eu faço. Alvorada agora sou eu e o que eu fizer, isso vai ser Alvorada. Eu sou a Alvorada e a Alvorada vai ser aquilo que eu for. Eu sou Alvorada. 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 Não vamos nos esquecer que nós somos um grupo de pessoas muito grande, um povo. Então, aquilo que o povo é, neste sentido, eu sou. E este grupo é o que eu sou também. Então, você e eu, todos nós somos a Alvorada.